E vamos compartilhar aqui o verso que estaremos estudando hoje. Temos um verso extenso, não muito fácil de visualizar, então não podemos ampliar ele muito. E entendo que hoje as gotas védicas será nossa querida Brindavani. Sim, querida. Seja Posso começar? Pode sim. Obrigada pela presença. Realmente, o verso hoje é de... O Brindavani, seu áudio apagou, seu microfone. Ah, desculpa. Vamos então com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós estamos Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, o filho de Drona é castigado. Versos 13 e 14, eu vou ler em sânscrito. Yadamride Kaurava Srinjayanam Vireshvato Viragatingateshu Vrikodara Vidagadabi Marsha Bhagnurudande Drishtarashtra Putre Bhartur Priyam Drauniritisma Pashyam Krishna Sutanam Svavatam Shiramsi Upaharad Vipryamevatasya Jugupsitam Karma Vigarayanti. Tradução. Quando os respectivos guerreiros de ambos os grupos, a saber, os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra, e os guerreiros mortos obtiveram seus merecidos destinos, e quando o filho de Dhritarashtra caiu a se lamentar com a espinha quebrada, tendo sido atingido pela massa de Bhimashena, então o filho de Dronacharya, Ashvatthama, decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi e entregou as cabeças como galardão a seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, contudo, desaprovou o abominável ato e não ficou nem um pouco agradado. Vou repetir. Versos 13 e 14. Quando os respectivos guerreiros de ambos os grupos, a saber, os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra, e os guerreiros mortos obtiveram seus merecidos destinos. E quando o filho de Dhritarashtra caiu a se lamentar com a espinha quebrada, tendo sido atingido pela massa de Bhimashena, então o filho de Dronacharya, Ashvatthama, decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi e entregou as cabeças como galardão a seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, contudo, desaprovou o abominável ato e não ficou nem um pouco agradecido. Obrigada. Namastê, Hare Krishna. Obrigada, querida Brindavani. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tashma Shri Gurave Namaha.
Hoje temos um verso extenso, com um sânscrito desafiador que nossa querida sacerdotisa Vrindavani fez com muita elegância e sabedoria. Parabéns, somos grata por todo esse talento que Krishna abre em você. E um verso bem dramático, né? Decapitação, castigo. E também temos vários nomes que não temos citados anteriormente nesses encontros, então vamos explicar o contexto geral desse verso 13 e 14 do capítulo 7 do canto 1. Vamos com calma para entender esse cenário, né? Então, no contexto geral, aqui está descrito a guerra de Kurukshetra, que tinha terminado, e esta é a guerra, se você se lembra, do conteúdo e do cenário onde é narrada a Bhagavad Gita. Se fala que, como consequência, a maioria dos guerreiros morreram recebendo cada um seu destino segundo seu karma. Duryodhana, que era o líder dos Kauravas, que poderíamos chamar de uma forma didática como o time oposto de Arjuna, estava ferido de morte com sua espina dorsal quebrada pelo golpe de Bhima, que era um dos irmãos de Arjuna, ou seja, primo desse Duryodhana. Ashvatthama, filho de Dronacharya. E quem era Dronacharya? Porque já passamos por vários nomes. Dronacharya era um mestre ou maestro militar de ambas famílias, né? Então, o filho de Dronacharya, Ashvatthama, à noite, ele entrou no quarto onde dormiam os filhos de Draupadi. E agora, quem era Draupadi? Draupadi era a esposa dos 5 Pandavas principais, entre eles Arjuna e Bhima, que aparecem neste verso, né? E então eles seriam esses 5 Pandavas decapitados, seriam netos de Arjuna filhos de Arjuna e de seus 4 irmãos. Então, Ashvatthama entrou no quarto desses 5 filhos dos Pandavas principais e cortou a cabeça de cada um deles. Ele levou as cabeças para Duryodhana, né, que era o rei, o líder do time oposto, como falamos, que estava mal ferido, né, e que era o líder. E quando esse Ashvatthama entregou as cabeças para ele, para seu rei, ele teve uma reação oposta, rejeitando o acontecido. Podemos imaginar a desilusão e a frustração de Ashvatthama depois de todo esse esforço e toda essa trama que ele tinha produzido para satisfazer seu rei. E nessa cena impactante temos muitos aprendizados que podemos receber e levar para a nossa cotidianidade. Primeiro, aqui temos um guerreiro, Ashvatthama, filho de um maestro militar, como já falamos, Dronacharya, que treinou todos os guerreiros de ambas famílias. Então, aqui estamos falando de um kshatriya, um guerreiro. Mas mais ainda, a gente está falando de uma geração de kshatriyas, porque seu pai era um mestre militar. Era uma linhagem de guerreiros, onde Ashvatthama quebrou ou rompeu o Dharma, ou seja, o propósito natural de um guerreiro, de não se matar ou atacar um inimigo indefenso. Tem que ser uma luta em igualdade de condições. Mas aqui, os inimigos estavam dormindo, eles não estavam cientes dessa luta. Pelo que foi uma decisão desonesta, covarde, movida pelo desejo de vingança. E se o rei Duryodhana mostra aqui que entendia qual era o Dharma do guerreiro, apesar da diferença entre ambas famílias, ele não ficou contente e não aceitou
ação feita por esse Kshatriya Ashvatthama. Qual é o aprendizado principal que este guerreiro Ashvatthama entrega? Que ele actuou sobre o ego e a ignorância, como falamos, com a mente perturbada, perdendo o discernimento, que em sânscrito chamamos de viveka. Discernimento quer dizer que a gente está em equilíbrio, né? Com todos os gunas aí equilibrados. Mas esse guerreiro aqui estava fora do equilíbrio. Ele estava em tamas, ignorância. Mas, apesar de todo esse cenário, como sempre, nosso Senhor Supremo tão bondoso, recebemos a sua misericórdia. Se fala aqui que, apesar desta injustiça, cada uma das pessoas mortas na guerra receberam seu destino merecido como resultado de seus karmas, as ações realizadas mientras estas almas tinham um corpo material. Qual seria o ensinamento moral desse verso aqui tão extenso e com nomes tão complexos? Deste trecho do final da batalha de Kurukshetra. Que mesmo uma ação feita por lealdade pode ser muito incorreta quando contradiz os dharmas universais ou o propósito da vida. A verdadeira devoção é actuar com rectitude e de acordo a um bem maior. E aqui temos o famoso exemplo, já 5.000 anos atrás e mais um pouco, que o fim não justifica os meios, né? Os meios de agir por impulso, porque isso nos pode levar a fazer coisas irreparáveis. Parar, pensar antes de agir, com viveka, discernimento, sem desejo de recompensa ou de resultados, senão no modo da bondade, como se fala na Bhagavad Gita, no último capítulo 18, verso 23, e não no modo da ignorância em tamas, como o fez Ashvatthama. Então, dentro de todos esses nomes complexos e esse cenário que parece devastador, temos grandes ensinamentos para nossa moralidade, para nosso caminhar espiritual, para nossa fé, né? De sempre, independente das circunstâncias, controlar nossos gunas, nos esforçar para que seja o gunas da bondade o que esteja mais presente, controlando e assegurando, né, a ignorância e o desejo de ação e resultados. Então, apesar dos nomes complexos, espero que todos vocês, inclusive eu, sempre, possa me lembrar dessa linda reflexão que esse verso nos entrega. Namastê, Hare Krishna, e obrigadas pela oportunidade de seva mais uma vez. Vou parar aqui a gravação correspondente.